Olá, boa noite, que a doce paz do Senhor Jesus esteja com você, esteja na sua casa. Mais uma vez estamos juntos com esta programação, esse programa Bíblia e a Família. E com muita alegria estamos mais uma vez juntos para aprender da palavra do nosso Deus. Quero te convidar para fazer, como sempre fazemos, uma oração inicial de nossa programação. Nosso Deus, nós bendizemos o teu nome, te damos louvores, exaltamos o Senhor, porque é o Senhor que nos proporciona momentos como esse, esta programação que nasceu no seu coração e está todas as sextas-feiras, ó Deus, alcançando famílias. E pedimos que nesta sexta-feira o Senhor possa estar alcançando esta família, esta casa, este lar. Nesta programação, ó Deus, que é abençoada e abençoadora. Fale conosco nesta noite, nos auxilie. Nós oramos a Ti em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Muito bom estarmos juntos, eu e a minha amada esposa, irmã Tatiane. Estamos nesta programação, que hoje é uma programação um tanto diferente, mas muito abençoadora. Irmã Tatiane, seja bem-vinda. Amém. A paz do Senhor a todos, uma boa noite. Como o Josimar disse, hoje está diferente. A gente está até vestido diferente, né? Você já viu aí que a gente está com essa camisa linda, verde. Nós estamos esse ano completando 40 anos de grupos familiares, a nossa igreja aqui em Santa Rita, na Paraíba. Então estamos aí celebrando ao Senhor. E esta noite nós iremos aí falar sobre os 40 anos dos grupos, sobre as programações, né, que teremos. Inclusive amanhã, no sábado, nós teremos uma cruzada. No domingo também, mas no final a gente explica bem direitinho como é que vai ser aí. Então esse programa de hoje é um programa especial, comemorativo, a esse trabalho que a nossa igreja aqui em Santa Rita faz. E para isto, nessa noite nós convidamos, né, a nossa querida e amada irmã Gilvanete, que aí começou toda a história dos grupos familiares. Seja bem-vinda, minha irmã, nesta noite. Paz do Senhor para todos, como sempre dizemos, é um privilégio, é uma bênção poder estar aqui juntos, compartilhando as bênçãos do Senhor. E hoje vamos estar exatamente refletindo sobre o que venha a ser esse trabalho de grupos familiares. Estamos há 40 anos abençoando os lares com a palavra de Deus. Essa tem sido exatamente a nossa rotina, desde que começamos, a nossa intenção e objetivo é levar a palavra de Deus. E você já sabe que a palavra de Deus tem tudo a ver com Jesus. Por isso também dizemos, é Jesus em cada lar. Exatamente, aqui é o tema da nossa camisa. Eu esqueci de dizer, Jesus em cada lar. Então, você já sabe os comerciais que a gente faz no começo. Compartilha este vídeo nas redes sociais, no WhatsApp, no Instagram, no grupo da família, para que mais pessoas possam aprender da palavra do Senhor, ser edificadas e conhecer este belo programa. Você que é daqui de Santa Rita, já deve muito bem saber que existe o programa dos grupos familiares. Você que é de fora, pode então já conhecer este programa, né, para a sua igreja também, tá bom? Então, compartilhe nas redes sociais e coloca o sininho lá também. Toda vez que tiver um programa da igreja no ar, vai aparecer lá no seu celular, no seu computador, tá bom? Para que mais pessoas aí possam ser alcançadas também, você e sua família. Jesus em cada lar, 40 anos de grupos familiares, e nós temos esse enorme prazer de fazer parte também desses grupos, eu acredito que são 300 e tantos grupos, né? A quantidade exata eu não posso te informar, para não dizer número certo. Sim. Eu também não tenho lembrança desse número, mas são né? muitos números e eu e a irmã Tatiane fazemos parte de um grupo na casa, no lar de uma pessoa, e é maravilhoso. Só para não dar alguma informação em relação a isso, eu estive vendo, por causa da nossa distribuição de Bíblias, a gente tem aproximadamente 280 líderes e coordenadores. Agora, a quantidade de grupos exatos, realmente eu não sei dar. Muito Mas bem. Pela quantidade de líderes, já tem uma base. É bastante. Então, o programa Bíblia e Família de hoje, então nós vamos estar em torno disso. É um ano festivo e nós temos que aproveitar, entender, passar esse entendimento do que é esse grupo familiar e falar muito desta nossa comemoração, porque de fato temos que comemorar essa data de 40 anos de grupo familiar. Tá bom? Então fique conosco, nós vamos para um louvor,
logo no retorno nós estaremos de fato sabendo da história e trazendo informações especiais para você a respeito dos grupos familiares, tá bom? Então vamos para esse louvor e já já retornaremos no nome de Jesus. Quem é tão perfeito que consiga fugir dos olhos vivos do Senhor, que vê além do mais profundo abismo e até segredos que nunca falei. Ele sabe cada um dos meus desejos, o que faço, onde ando, quem procuro. Conhece o meu passado e o meu presente e quer fazer feliz o meu futuro. Eu luto contra a minha própria alma, a natureza humana que há em mim. Eu quero sepultar o velho homem e andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só para Ele, morrer pro mundo e reviver para Deus. Quem é tão perfeito que consiga fugir dos olhos vivos do Senhor, que vê além do mais profundo abismo e até segredos que nunca falei. Ele sabe cada um dos meus desejos, o que faço, onde ando, quem procuro. Conhece o meu passado e o meu presente e quer fazer feliz o meu futuro. Eu luto contra a minha própria alma, a natureza humana que há em mim. Eu quero sepultar o velho homem e andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só para Ele, morrer pro mundo e reviver para Deus. Eu luto contra a minha própria alma, a natureza humana que há em mim. Eu quero sepultar o velho homem e andar em comunhão com Cristo, viver, cantar só para Ele, morrer pro mundo e reviver para Deus. Muito bom, estamos de volta com o programa A Bíblia e a Família. Esse programa que é da Igreja Assembleia de Deus em Santa Rita, na Paraíba. Esta igreja que tem o propósito de ser semelhante a Cristo. E nesta noite, como já falamos, nossa programação é em torno dos 40 anos de grupos familiares. E queremos já, de imediato, saber um pouco da história dos grupos familiares. Irmã Giovanete, como que começou qual foi a ideia? Quando, como tudo começou a respeito de grupos familiares aqui na Paraíba. Na Paraíba não, né? Santa Rita. Na Santa Rita. O pastor Djalma e eu, a gente coordenava os jovens. E nós tínhamos todo domingo à tarde evangelização com os jovens. E nós fazíamos uma evangelização muito sistemática. Nós tínhamos um mapa da cidade. E a gente tinha todas as ruas ali. E a cada domingo, quando a gente saía, as ruas que a gente fazia, a gente colocava um
um alfinete ali, aquele de cabecinha, para dizer, a cidade toda foi alcançada esse ano. Mas, quando chegava o final do ano, sempre tinha muito pouca gente. A gente, suponhamos que começássemos esse trabalho com os jovens, que não era só jovens, era com a igreja. Sim. Mas o foco era muito os jovens, porque a gente coordenava os jovens. Então, suponhamos que a gente começasse com 50 pessoas, esse evangelismo. No final do ano, a gente tinha talvez 50%, a gente ia fazer levantamento de resultados, deixava muito a desejar. Então, conversávamos sempre, será que não existiria algo melhor? Uma metodologia, uma estratégia que pudesse envolver a igreja como um todo? Essas eram as questões. A metodologia que você estava usando era entregar a literatura É, e falar. aquela abordagem muito que se faz de forma convencional. Ok, Não é? Então, eu tive que ir a Brasília para pleitear o convênio do meu consultório com o antigo INAPS. Chegando em Brasília, graças a Deus conseguimos isso, lá no gabinete do ministro da Previdência, mas também fomos à igreja, ficamos lá uns dias, Djalma tirou férias e eu também, e conhecemos então o pastor Jaziel Gomes. Sim. E ele disse, olha, vocês são na Paraíba, nós fazemos um trabalho de seminários, porque vocês não vêm para um seminário nosso de evangelismo, a gente conversou, né? Chamado SENEP, Seminário Nacional de Evangelismo Pleno. Então, a gente novamente se programou agora para ir a São José dos Campos, onde ia haver esse seminário. Chegando em São José dos Campos, o pastor Jeremias do Couto deu uma aula, entre muitas outras que tivemos de evangelismo, como evangelismo infantil, evangelismo através de cruzadas. Inclusive, quando voltamos, a gente fez a primeira cruzada também aqui, que foi Cristo para Todos, com então o pastor Gilmar Rodrigues. Também estivemos incrementando a questão do evangelismo infantil. Enfim, toda a metodologia e estratégia para melhorar a evangelização. Quando o pastor Jeremias deu essa disciplina no seminário, o nome da disciplina era Grupos Familiares. Olha. Quando ele terminou, então nós fomos até ele e dizemos, pastor, qual a sua experiência com esses grupos? Porque nós gostamos muito dessa metodologia, acreditamos que realmente... Ele disse, nunca fiz um grupo familiar. Olha. Mas como é que o senhor dá? Bom, eu li sobre o trabalho do pastor Pu Yong-cho na Coreia, e nos apresentou o livro Grupos Familiares. E então, a partir daí, eu vi que é uma boa metodologia e a gente colocou como disciplina. Pastor, e então, o que devemos fazer quando chegarmos lá na nossa cidade? Disse, olha, primeira coisa, comprem este livro e dê para o pastor de vocês, porque tem que vir da liderança da igreja. Embora a gente fosse coordenador, mas a liderança era o pastor, saudoso pastor Cidrino Ludovico de Andrade. Muito bem. Então, chegando aqui, nós achamos esse livro, fomos imediatamente à procura. Antes não tinha essa facilidade de internet, de pedir para ela. Sim. Então, tivemos notícia, ligamos para a antiga livraria Bereana, em Natal, logo ali na entrada, hoje não existe mais. Então, fomos lá em Natal só comprar este livro, para que o pastor conhecesse esse trabalho. Então, o pastor leu o livro e a gente, pastor, e aí? Disse, olha, eu realmente fiquei muito tocado, o Espírito Santo está me incomodando e vocês podem começar esse trabalho. Então, mal ele fechou a boca. Olha. Nós já estávamos à procura de uma casa, não é? Começamos com 8 grupos familiares. 8. Então, o pastor, na época, o nome dele era Pu Yong-cho, a gente leu. Não somente por causa da experiência do pastor Pu lá na Coreia, mas também porque quando o pastor Jeremias falou para a gente, uma coisa que ele focou muito, isso é um trabalho que tem bases bíblicas. Então, mostrou biblicamente como, de fato, o próprio Jesus, né? A partir do Antigo Testamento, os lares nunca foram descartados. Jesus estava sempre nos lares. Depois, a igreja primitiva praticamente desenvolveu e cresceu nos lares. Então, são centenas, que a gente tem muitas referências bíblicas no Novo Testamento. Enfim, começamos e, graças a Deus, o Senhor tem feito prosperar. Porque eu digo sempre, isso não é obra de homens, não é ideia.
ideia meramente humana. Sim. Então, é o Senhor mesmo que nos move, que nos incentiva, que nos mobiliza como igreja dele, corpo de Cristo. E até hoje, já fizemos 40 anos, no mês de julho, exatamente dia 27 de julho. Dia 27 de julho, nós estávamos fazendo culto de ações de graças lá no Templo Central, onde começamos. Sim. Eu vi assim uma providência de Deus. De Deus. Dia 27 de julho de 2023, 7 de julho. não é? Foi ali também que o meu pai, nesse dia 27 de julho, uma coisa assim de Deus. Depois foi que eu percebi isso, dia 27 de julho, quando a gente estava recomeçando os cultos lá no Templo Central, que onde foi ali que começamos os grupos. E exatamente 27 de julho foi o dia que meu pai foi, como a gente costumava dizer, né, empossado. Então, ele tomou conta do trabalho aqui em Santa Rita, no ano de 1961, não é? Então, ele passou 40 anos dirigindo aqui a igreja, e o pastor Djalma está há 21 anos, não é? 21 anos. E aí, até hoje, podemos dizer Ebenezer. Até aqui nos ajudou o Senhor. Então, eu quero deixar muito claro, não é, que isso é uma obra de Deus. Agora, Deus tem a sua igreja que Ele usa. Preciso que a gente também disponibilize, que a gente tenha a alegria de servir, que a gente entre em sintonia com os batimentos do coração de Deus, para que nosso coração espiritual também bata na mesma cadência. E Deus quer abençoar as famílias. E Ele usa a sua igreja. Nós estamos fazendo esse culto de ações de graça em todas as congregações. E eu me questionei a mim mesma. Quais são os motivos para dar esse culto de ações de graça e celebrar em todas as congregações? Então, me veio ao coração a resposta. Então, tenho dito em todas as congregações, estamos celebrando os 40 anos que nós estamos abençoando as famílias com a palavra de Deus. Glória a Deus. E, bom, se não tivesse nenhum resultado de decisões, que a gente sabe que tem centenas, de fortalecimento, de edificação, de engajamento da igreja no serviço, na diaconia, ainda se tivéssemos só semeando a semente, a palavra de Deus, isso já nos bastaria. Então, por isso que eu tenho levado essa mensagem às congregações. 40 anos abençoando os lares com a palavra de Deus. Porque o nosso foco sempre tem sido a palavra. É tanto que, desde o início, não é? Deus tocou no nosso coração e nós temos esses livros de estudo. O primeiro é da Editora Vida, que é Estudos Bíblicos para Grupos Familiares. Depois, o Manual dos Grupos Familiares, onde o foco é a palavra. Entendeu? Então, é por isso que nós estamos dizendo 40 anos abençoando os lares, as famílias com a palavra de Deus. Inclusive, seria uma das perguntas a respeito do manual. Começou com, vamos dizer assim, com o manual do... Na verdade, não era manual, era só estudo. Era só um estudo. Estudo. Nós calculamos, são 52 semanas no ano, então nós escrevemos 104 estudos para esse primeiro livro. Embora esse primeiro livro nunca foi pensado por mim, fazer um livro. Eu nunca pensei. Na verdade, o pastor Ludovico é uma outra história. Não é? A história do primeiro livro é muita história. É muito. Eu não sei se você vai... Ainda podemos continuar? Sim, então, esse primeiro livro foi o seguinte. Nós lemos no livro do pastor Puyong Cho que o grupo familiar deveria, como na escola dominical, ter um estudo bíblico para orientar a liderança. E eu, assembleiana de coração, você sabe que a gente sempre pensa, em primeiro lugar, na inspiração do Espírito Santo, que os nossos irmãos já estão muito bem ensinados, e que o Espírito Santo guia os filhos de Deus, nós somos filhos, enfim. Mas, quando eu comecei, como coordenadora, visitar os grupos, porque eu tanto era líder, que tinha um grupo na minha casa, como também coordenava, eram 8 grupos. Então, eu poderia fazer isso, tranquilamente. E comecei a visitar os grupos, que aconteceu, aqueles melhores líderes estavam ensinando a palavra,
E eu mesma não conseguia entender o que era, aonde ele Porque queria ele. chegar. Ah, entendi. Irmão, aí ele lia em Sofonias, ele lia nos Evangelhos, e ele lia... Entendi. Eu disse, Senhor, eu acho que o pastor Puyongusto tem razão. Acho que a gente poderia preparar, orientar o Exatamente. estudo bíblico. Aí eu fui para o pastor Ludovico. Eu disse, pastor, eu acho que, assim como a escola dominical tem um estudo bíblico, assim como o pastor Puyongusto usa lá nos grupos na Coreia, eu acho que nós também deveríamos fazer. Aí ele olhou para mim e disse, pois vai e faça você. Meu irmão, eu disse, eu nunca fiz. Eu nunca fiz. Nunca Então seria um escrevi estudo. A senhora sermonário. até Seria um então- sermonário. A senhora né? até então ainda não tinha Não. começado essa Não. questão de ser escritora. Nunca, nem pensei. Olha só. Nunca passou da minha só. cabeça. Aí, meu irmão, fui chorar. Chorar mesmo, literalmente, aos pés do Senhor. Eu tinha sido desafiada, né? Sim. O pastor tinha dito que era eu era coordenadora, e eu levei a coisa a sério. Eu não disse, pastor está brincando. Não, eu Sim. levei a sério, Levou a sério. entendeu? Eu levei a sério. Aí fui orar e chorar. Aí o Senhor colocou no meu coração, me deu uma visão muito clara Olha, de que Ele ia me ajudar. Ele iluminaria. iluminado. Então eu disse, então, vou para a Bíblia e o Espírito Santo vai me dar a iluminação. Sim, Fui Com com fé. certeza. Meu irmão, e comecei, na minha pouca experiência, a escrever. Então eu tinha escrito já o quê? Muitos estudos. Aí o pastor Gesiel veio aqui fazer uma cruzada, Sim. a cruzada Uma Nova Esperança, e eu disse, vou mostrar a ele para ele corrigir esses estudos e me orientar. Aí quando eu Jesus. mostrei ele para ele corrigir, dar o, né, o check-up. E o Gesiel era conhecido como príncipe dos pregadores, né? Exatamente, ele tinha livro de sermões e Né, tudo mais. tudo. Eu ia aproveitar. Então, meu irmão, ele disse, no outro dia, ele disse assim, olha, seu material dá um livro. Eu disse, um livro? Olha. Nunca pensei num livro. Pois é. Eu disse, o senhor tem muitos missionários que eu conhecia, porque na época eu já estava andando também com ele nos seminários Sim. nacionais, dando estudos já na época. Uhum. Então, eu faço uma doação. É um livro, então está aqui todo o livro para o senhor. E toda a renda desse livro o senhor investe nos seus missionários. Aí ele disse, ótimo. Aí ele levou o livro. Aí depois eu já estava pensando no livro. Sim. Me despertou a ideia. Então, pastor, eu liguei para ele, e aí, o livro? Ele disse, olha, eu tenho poucos recursos e escrevo muito. Então, os recursos que me chegam é para fazer os meus Os livros, livros, editar os meus livros, sem problema, pastor. Mande de volta, que eu vou então ver como a gente vai. Agora eu já estava querendo Sim. o livro. Deu à vontade. Não é? Porque Sugeriu, você, né? É claro. Sim. alguém que Lógico. eu confio dizer que aquilo é um livro. Sim. Sim. Acreditei. Aí guardei, meu pai viajou, levou lá na CPAD, aí não conseguiu. Aí tudo bem, eu já estava quieta, deixei para lá, guardei. Resultado, passei ali em João Pessoa, na antiga igreja presbiteriana, 1817, parece que eu estou vendo, né? Tem coisa que você... Sim. Aí entrei e vi um cartaz. Pastor Abraão de Almeida vai dar um estudo sobre escatologia no Betel Brasileiro. Esse eu não posso perder. Chegando lá, aí o pastor Abraão disse, eu agora sou diretor de publicações da Editora Vida. Aí eu, A porta. Editora Vida, vou mostrar meu material a ele. Aí, no final da reunião, falei para ele, traga minha irmã para me ver. Ele passou alguns dias aqui, né, dando esses estudos. Aí eu entreguei no outro dia, 2 dias depois. E aí, pastor, o que o senhor achou? Se depender de mim, seu livro já está divulgado, já está Olha que bênção. Mas não sou eu sozinho que decido, tem outros diretores da Editora Vida. Sim. Passaram-se 2, 3 meses, era nos Estados Unidos, né, que ele estava. Então, aí eu já recebi uma carta mostrando que eu precisava somente refazer aqueles estudos com a Bíblia contemporânea, que era a Bíblia, Sim. aquela Bíblia antiga, parece que nem sai mais hoje. Tem as letras vermelhas, Vermelhas, que Jesus difícil, falou, sim, alguma coisa sim. assim. Aí eu
montei os estudos, fiz adaptação, porque tinha que ser de acordo com o texto da Bíblia. Aí mandei de volta, logo depois eles já mandaram os documentos, né, para a gente assinar o contrato. Assinar o contrato. E aí, muitos anos, esse livro foi best-seller na Editora Vida. Fizeram aí umas 10 ou mais de 10 impressões, Olha. porque estava no auge, né, grupos familiares. Sim. Aí, embora a Assembleia de Deus não tenha abraçado muito a ideia a nível nacional, Sim. mas as igrejas co-irmãs, tipo Batista e outras mais, Investiram nesse inclusive, trabalho. investiram. Inclusive, eu participei de um congresso nordestino de evangelização, onde a gente falou sobre isso, e a grande maioria que estava lá, por exemplo, na época tinha pastor Estevão, saudoso pastor Estevão Ângelo, do Maranhão, pastor Raimundo de Oliveira também, representando a Assembleia de Deus, e eu também estava lá, nesse congresso, para falar sobre a nossa experiência com grupos familiares, nesse congresso nordestino. E pude ver ali que, de fato, a maioria das igrejas que abraçaram essa metodologia e essa estratégia de grupos familiares eram igrejas co-irmãs. Então, o fato é que esse primeiro livro foi, e essas igrejas aproveitaram muito esse livro. Não é? E estudos bíblicos, quando eu olho esse livro hoje, eu tinha muito que refazer, né? Refazer nesse livro, porque na época não tinha experiência, assim, como a gente vai adquirindo, né? Não que seja uma pessoa de experiência, mas a gente vai aprendendo. Não é possível que você, com 40 anos, Não tem o mínimo de experiência. não aprendeu alguma coisa, né? É verdade. Então, é uma história onde Deus está realmente sendo louvado, glorificado, porque desde o início a nossa motivação é levar o nome de Jesus a essa cidade. E Jesus é tudo, não é? Jesus é suficiente. Então, essa tem sido a nossa pregação nos grupos familiares, a mensagem, essa mensagem cristocêntrica, bíblico-cêntrica, e é por isso que nós estamos dizendo 40 anos abençoando os lares com a palavra de Deus. Glória a Deus. E Santa Rita foi pioneira, né, nessa... Sim, sem dúvida. Porque a senhora disse que as Assembleias de Deus até hoje, né, ainda não é, talvez hoje ainda não são. Tem algumas muito antes, começou aqui. Então, nós somos, de fato, a Igreja Assembleia de Deus em Santa Rita. Se não é a pioneira, porque pelo meu conhecimento, que me chega até... Então, nós somos uma das, talvez a pioneira, porque realmente esse trabalho da Coreia foi sendo, não é, inspirando. E as pessoas foram checando o trabalho, né, criteriosamente, então os critérios bíblicos, né, então a gente viu que passou pelo crivo da palavra, então foi bem-vinda. Bem-vinda. E como foi bem-vinda, hein? Como foi bem-vinda. Diante de muitos testemunhos, assim, principalmente testemunhos de conversão, tem algum testemunho que a senhora presenciou que ficou marcado na sua vida? Nós temos muitos testemunhos, não é? Mas, assim, gostaria de falar mais, eu mesma, dirigindo o grupo familiar, não é? Nós temos ouvido muitos irmãos, até que eu nem sabia, por exemplo, eu estava na congregação da Travessa e eu nem sabia que o irmão Rodrigo, o presbítero que dirige a Travessa, foi alcançado nos grupos familiares. O irmão Wagner, que é presbítero também, não é? Então, só para citar, e outros mais, pastores, presbíteros que foram daqui para outros estados, que hoje são pastores, enfim. Mas, assim, a minha experiência são tantos, deixa-me ver qual que melhor. Que marcou. São muitos, né, que marcam. Não talvez são pela muitos. Dificuldade, algo que marcou assim. A dificuldade, então, você agora... Eu estava fazendo um grupo na minha casa e eu sempre tinha muitos convidados. Na época, eu trabalhava ainda no hospital, Flávio Ribeiro, e eu convidava as pessoas, dizia, eu quero falar contigo hoje à noite. Às vezes as pessoas iam pensando em outra coisa. Lá em casa, vai lá em casa. Então, sempre tinha muitas pessoas amigas para a gente conversar. E quando chegava a conversa, era a Bíblia, né? Aquela conversa informal, própria do grupo, que isso é muito bom. A pessoa fica à vontade, com o diálogo, não é? Informal. E que ela faz as perguntas e ela interage. Diferente de você chegar aqui,
está pregando a palavra e ninguém vai lhe Sim. questionar, Ninguém vai, é. nem contra-argumentar, nem falar da dificuldade. Sim. Então, estava na minha casa com uma pessoa amiga, fazendo. A senhora, ela disse assim, a senhora poderia fazer uma reunião dessa na minha casa domingo à tarde? Olha. Aí eu disse, sem dúvida, era mesmo que pedir, né? Sem dúvida. Então, no domingo à tarde, eu saí, na época a gente tinha ainda, podia andar muito a pé, né? Hoje a coisa já complica, né? Eu saí Sim. sozinha com meu violão, saí lá do centro da cidade, que eu morava ali na rua do Banco do Brasil, ali de frente ao antigo tênis quente Santa Rita, sabe? Que hoje estão construindo o hospital infantil. Sim. Então, eu morava ali, que hoje é a clínica. E fui para a casa dessa senhora, que era em Tibiriú. Oh, não Então, bastante. Saí atravessando aí com meu violãozinho, procurei uma pessoa para ir comigo, não encontrei, Djalma, acho que dirigia a Congregação da Alegria, estava lá, outras irmãs que moravam ali perto, todo mundo tinha, eu disse, mas eu vou. Eu prometi, fui sozinha. Então, quando cheguei lá, meu irmão, aí o terraço dela era muito grande, estava cheio de gente, Olha. que ela tinha convidado. Agora, entre aquelas pessoas, tinham pelo menos uns 4, assim, com a camisa branquinha interna, uma blusa, como uma camiseta, que não era muito comum a gente ver aquele Sim. tipo de traje. Então, eram pessoas que não eram brasileiras, eram uns americanos Olha. e outros mais. Na verdade, aquela senhora, ela era mormon. Ah, E ela não me disse, e ela levou todo o pessoal, pessoal do... os elders, né? Eu realmente nem sabia da existência dos mormons. Creia se quiser. Eu não sabia. Eles estavam chegando em Santa Sim. Rita. E Deus é tremendo. Eu tinha acabado de estudar com os jovens, que a gente dirigia os jovens, como eu já disse, né? E estudar com os jovens, que sempre gostei de fazer isso, a carta aos Hebreus. Aos Então, Hebreus. passamos um mês estudando, capítulo por capítulo. E era isso que eu estava preparada, porque eu estava tudo muito claro, claro na né? mente. fresquinho na mente. E aí eles se apresentaram, disse, olha, nós somos mormons, nós temos no profeta Joseph Smith. Aí eu disse, profeta, Hebreus 1:1. Eu disse, na verdade, eu tenho lido a Bíblia e a gente confessa Cristo e a palavra de Deus. E a palavra diz, havendo Deus antigamente falado aos pais pelos profetas, a nós falamos nesses últimos dias pelo Filho. Então, nós não seguimos profetas, nós seguimos o Filho, Jesus. Por aí foi, eu não vou dizer os detalhes, sim, né? Aí começou. nós batizamos com o Espírito Santo porque nós temos o sacerdócio de Melquisedeque. Eu digo, sacerdote de Melquisedeque é Jesus. Hebreus também. Meu Hebreus. Nós estamos botando Jesus, não. Toda a problemática que foi levantada, nós contra-argumentamos com a carta aos Com a Hebreus, carta aos praticamente. Meu Praticamente. Então, eu não conhecia, não é? Mas quando você conhece a verdade, facilmente você... Exatamente. É isso que a gente diz. Você tem que conhecer a palavra de Deus, porque aí, quando vier outras, por que não dizer falácias, né? Você vai saber da verdade, Sim. você vai contrapor. Então, nesse dia, decidiu-se uma pessoa nova. Olha! Meu Deus. Não foi a dona da casa por enquanto, depois ela também. Depois ela também. Mas essa irmã Josefa, ela era mormon e ela aceitou Jesus. Depois ela foi dirigente de ciclo de oração por algum tempo. Meu E hoje, de saudosa memória, essa irmã morreu. Ela era Tibiriú. Tibiriú. A região ali. A região, não é, que eu Sim, estava era Tibiriú. Ela Tibiriú. morava ali nas proximidades. E como a irmã Josefa, outras pessoas, inclusive a dona da casa, também aceitou Jesus. E permaneceu o grupo lá. Sim. Olha só. Não, porque ela não aceitou. não A aceitou. dona da casa não. Entendi. Depois, então, a gente foi lá e a gente fez grupos também na casa dela. Que maravilha. Então, vejam, para mim esse foi muito marcante, porque me pegou como se fosse uma casca de banana. Sim. Não é? Para mim, ela também, a intenção dela talvez não Sim. tenha sido esta, mas foi difícil para mim. Mas Deus
Deus. Fez o milagre, e naquele dia mesmo, aquela pessoa, porque eles iam levantando o problema e a gente ia contra-argumentando com a palavra. E eu conversava com eles e ela estava sendo ensinada pela palavra de Deus. E no final, ela fez a decisão dela. Então, para mim, entre muitos outros, vem à minha memória vários. Deixa eu só falar de um. Uma pessoa que foi na minha casa aproximadamente 20 vezes, uns 20 grupos familiares. Todas as vezes que eu dava estudo, ela questionava e eu ia respondendo biblicamente. Sim. Nesse dia eu dei o estudo de João 4. Então eu disse, olha, assim como a samaritana sempre perguntava a Jesus, Jesus respondia, você também está sempre aqui perguntando. Então eu queria saber, você ainda tem outras perguntas, fora as que você já me fez tantas vezes? Ou você, como mulher samaritana, também queria hoje, né, encontrar esse Salvador, né? Então ela disse, hoje eu vejo que não tenho mais perguntas. Não tenho Olha. Irmão, Que coisa grupo familiar é maravilhosa. isso. É você levar a palavra e as pessoas têm as suas dúvidas. E você vai mostrando E são pela muitas palavra, dúvidas. ensinando o caminho. Infelizmente, muitos de nós na igreja somos analfabetos bíblicos e a gente não tem esse cuidado de aprender a palavra. Eu, em vez de tirar as pessoas do engano, nós estamos sendo enganados muitas vezes. E a Em senhora, vez de influenciar, somos influenciados. e a senhora disse uma coisa que eu fiquei pensando aqui. Nesse encontro com os mormons, né, que a senhora foi. Sim. O Espírito Santo lhe ajudou e grande foi um milagre, mas a senhora tinha estudado. Sim, Então, assim, a exatamente. importância de quem É. está na casa do Senhor e quer levar o Evangelho de Estar Jesus, preparado. levar Jesus para os lares, para as casas, é necessário ter essa preparação. Dizer, não, eu conheço a Bíblia. É a Bíblia. Independente do que perguntar, o que está aqui é a minha verdade, é a verdade absoluta, né? Exatamente. Quando você fala isso, você vê que houve um progresso na igreja após os grupos familiares. Sim. Por exemplo, quando nós começamos a visitar as casas e ver as necessidades de ordem, não somente espirituais, mas físicas, Sim. sociais, econômicas, foi quando Deus fez arder no nosso coração também a importância de ver a pessoa como um todo, de fazer uma obra social, de levar educação, de levar saúde, de levar recursos, que não eram só recursos espirituais, mas recursos palpáveis, tangíveis, concretos. Aí nós começamos a intensificar, que até então a igreja tinha aquele, dá uma cesta básica, Sim. dá uma ajudinha assim, eventual, mas a partir dali, então o Senhor fez arder no nosso Social. coração e nós começamos a fazer a tarefa de ordem social. Então, hoje, o grande trabalho, que também até a gente pode marcar um Sim. programa para vir aqui falar sobre isso, que a nossa igreja faz brilhantemente, Exatamente. veio também oriundo do Dentro grupo do familiar. ardor, Dessa do visão. fogo Que que coisa ardia, né? Porque você vê isso na igreja primitiva. Sim. Os irmãos não se contentavam só de... Mas Sim. eles repartiam, eles Tinha tudo em compartilhavam, comum. eles... Perfeito. Então, é o Espírito de Deus que se move na sua integralidade. Sim. Porque Deus vê o homem como um todo. Uhum. A gente, às vezes, vê só a alma da Sim. pessoa. A pessoa não é só alma, não é? A pessoa é espírito, Exato. alma e corpo. Você vê a grande necessidade também. Surgiu o seminário. Nós somos pioneiros em seminário na Assembleia de Deus, na Paraíba. Sim. Não é? Nós somos. Inclusive, passou por lá, né, muitos pastores até, Sim. que a gente antes fez o curso do Faetel, da faculdade. E a gente... Qual era a visão? Vamos preparar uma equipe na igreja para fundar o seminário. Nós precisamos de bacharéis para Sim, poder ensinar. Sim. Então, dezenas de pessoas concluíram o curso de bacharel em teologia, Olha só. que era uma coisa que a Assembleia de Deus também não apreciava. Não apreciava. Sim. O estudo, né, É. Não, A aprofundado, teologia, né, da palavra de a Deus. teologia. exatamente. Então, tanto a questão social quanto o seminário também vieram do Tudo, não é familiar. porque vem, é um crescimento integral da igreja. Você vai entrando no mundo, vendo as necessidades. Então, como preparar irmãos para contra-argumentar, preparar melhor as pessoas, Sim. para conhecer melhor a Bíblia, para que possa realmente ter condição, não é? De
contra-argumentar, porque a Bíblia, ela é, como diz Paulo escrevendo a Timóteo, né? Ela tanto para instruir, Sim. palavra de Deus inspirada, ela instrui, ela ensina, ela redargui, é exatamente essa capacidade de contra-argumentar, de você, Corrige. de você exatamente vencer essas fortalezas, né? Essas falácias. Então, você precisa aprofundar na verdade para que você possa contra-argumentar e dizer, não, a palavra de Deus não diz assim. Então, você tem condições. Jesus, para vencer Satanás, está escrito. Essa é uma palavra. A palavra. Então, a palavra é a espada do Espírito. Ela faz parte da nossa armadura. Então, a espada do Espírito, não só o capacete da salvação, não só a couraça da justiça, não só os lombos cingidos com a verdade, mas a palavra do Espírito, os pés calçados com o Evangelho da Paz, orando em todo o tempo. Sim. Então, precisamos desse preparo, de saber usar a palavra, como Paulo disse a Timóteo, né? Procura apresentar-te a Deus como obreiro, que não tem que se vergonhar, que maneja bem a palavra. Então, a palavra de Deus, mais do que nunca, nós precisamos, como fazia Esdras, não é? Estudar, ler, estudar, meditar, praticar e ensinar. Esse é o caminho. Esse é o caminho. E o grupo familiar, né? Fica muito claro, os líderes, os coordenadores, quem participa do grupo, quem já foi instruído nos grupos familiares, fica muito claro que o grupo familiar fomenta preparação, capacitação, formação de líderes, né? Exatamente. Fica muito claro isso. E uma coisa interessante, uma vez, acho que foi até a senhora que disse numa das reuniões, né? Porque nós temos reuniões mensais aqui, né? Dos líderes. E a pessoa que está ali ouvindo a palavra naquele grupo, às vezes quando se decide para Cristo, ela já está parte discipulada, porque ela vem ouvindo a palavra. Exatamente. Isso difere de uma evangelização de rua, que você vai lá dar uma folha de chá, a pessoa às vezes joga aquilo ali fora. Se você trouxer isso para o campo, agora, fazer uma analogia, Sim. por exemplo, quem aceita Jesus nasceu de novo, é um recém-nascido. Sim. Mas tem recém-nascido que vai para a incubadora. Ele não está ainda, Perfeito. não amadureceu o pulmão, Sim. ele não pode respirar. Perfeito. Mas esse recém-nascido que nasce no grupo, ele já nasce sem brincar com o dente. Já é crescido. É crescer. E é mais Muito fácil bem, até é mais fácil perfeito. até, porque muitas das vezes acontece em igrejas, né? Faz evangelização, ganha aquele grupo de pessoas e facilmente, depois de um certo tempo, essas pessoas vão embora. Nós temos essa experiência também De cruzada. cruzadas, exato. Cruzadas. E nesse caso de grupos familiares, até esse desejo não só de ganhar almas, mas de mantê-las De diante, né? discipular. Então, o grupo familiar, ele vem já fazendo essas duas coisas. Ele está evangelizando exatamente. e discipulando ao mesmo tempo. E às vezes, como a senhora disse, já vem com os dentes, já, Ele é crescido. Então, veja bem, porque já sabe comer, se alimentar. já sabe exatamente. Então, veja bem. Aí são os objetivos dos Sim, grupos eu familiares. ia né? perguntar agora para a senhora explanar os Número 1, objetivos. comunhão, essa mutualidade uns aos outros, como praticar as dezenas de vezes que tem na Escritura, amai-vos uns aos outros, aceitai-vos uns aos outros, exortai-vos uns aos outros, servi-vos uns aos outros, aconselhai-vos uns aos outros, admoestai-vos. Exato. Então, como praticar? Então, essa comunhão, essa mutualidade. Então, uma congregação de 100 pessoas, vai ser difícil você exercitar isto. Mas, num grupo familiar, você está ali, uma reunião de 8 pessoas, Sim. você conhece o outro, se ele chegar um pouco Perfeito. triste, você já vai Já olhar vai para ele e já saber. diz assim, o que está acontecendo com você? É verdade. Cria o vínculo. Conhecer a Você pessoa. conhece, você participa da vida dela, você... Então, gente, além da comunhão e mutualidade para exatamente fortalecer cada membro no corpo de Cristo, cada um. Então, vem evangelismo, como a gente costuma fazer o link. A gente diz o seguinte, uma família unida, que vive a mutualidade, a comunhão entre si, é uma família forte, é imbatível. Sim. E uma família de boa saúde, então vai gerar filhos. Então, o que acontece? Quando gera filho, é evangelização. E não é uma família irresponsável para não cuidar dos filhos, discipular. Sim.
E a gente vai fazer esse link. E aí, aquele discípulo, ele vai ter a alegria de servir, diaconia. Diaconia. E ele vai se capacitando. E ele vai ser líder, capacitação de líderes. Capacitação de Enfim, missão integral. Missão integral. A igreja precisa disso. A igreja precisa interagir em comunhão para fortalecer esses vínculos e se tornar produtiva, frutífera. Saber que a igreja está para servir, não para ser servida. Por isso que nós temos prazer de servir, não somente um ao outro, mas ao mundo. Sim. Assistência social Exatamente. é um serviço ao mundo também. Não é só entre nós. Sim. Quando nós estamos prontos para o serviço, então, em primeiro lugar, a gente está servindo mesmo ao Senhor dos Senhores. Sim. E esse serviço, a gente, de forma concreta, serve às pessoas, que podem ser os nossos irmãos em Cristo, na igreja, e outros irmãos de raça, o mundo Sim, como sim. todo. Não é? Então, é isso aí. Muito bom. Glória a Deus. Antes de nós irmos para um louvor, deixe-me fazer mais uma pergunta, irmã Ivanete. O projeto Uma Bíblia em Cada Lar, nos fala a respeito desse projeto no grupo familiar, que história é essa? Meu irmão, a nossa motivação desde o princípio, como eu disse, é levar Jesus para essa cidade. Então, lá nós tivemos 15 anos trabalhando em Tibiri, 2, e nós praticamente colocamos um grupo familiar em cada rua. Mais de 80% das ruas, na época, tinha grupo familiar. Então, quando nós chegamos aqui, o pastor Djalma foi, a igreja acatou, e ele foi ser pastor, que eu estava trabalhando com meu pai, né? Papai passou 40 anos e a gente sempre trabalhou com ele. Agora o pastor Djalma chegou, a gente não tinha mais uma congregação específica, né? Sim. Então, agora a gente tinha responsabilidade de todas as congregações da igreja. Sim. Jesus, lá era muito bom que a gente, rua por rua, Sim. Dominada, casa era por menor. casa, sabia o nome de todas as ruas, ainda hoje sei daquele bairro, Daquele quantidade bairro. de casas. Olha. Não tinha os loteamentos, Sim. na época, né, era bem menos. Lá não dá 3.000 casas, 2.800 e poucas casas. Tibiri 2 com Tibiri 3. Sim. Aproximadamente era isso que Era tinha, isso, 2.800 e poucas casas. Então, eu sabia da quantidade de casas, porque a gente fez um evangelismo por saturação. O evangelho de João em cada casa, Sim. uma Bíblia em cada casa, a gente colocou na época, aquela Bíblia na linguagem de hoje. Sim. E quando a gente viu agora todos os bairros, né, zona rural, meu Deus, o que é que a gente vai fazer aqui para fazer essa saturação? Aí eu disse, bom, o sonho continua. Se a gente não pode fazer essa saturação, não pode ter um grupo em cada casa, o sonho vai ser Jesus em cada lar. Jesus. Aí nós criamos esse projeto, Jesus em cada lar. Assim que a gente entrou, há 20 anos atrás, e a gente fez vários métodos de evangelismo, né? A gente tem esse projeto, foi até Givanildo, professor Givanildo, diretor da escola do Nossos Teados, juntos a gente fez isso. Enfim, aí vem as cruzadas, Jesus em cada lar, e a gente... E o que é que poderia fazer mais? E sempre a questão. Sim. Eu preciso fazer mais, eu preciso fazer melhor. Você nunca deve se conformar, sabe? Você sempre sabe que tem algo mais para você fazer para Deus. E você serve com esse espírito de fazer mais, fazer melhor, fazer com Ele, para Ele. Entendeu? E sempre digo, para ti e contigo, né? Para o Senhor. Perfeito. Então, eu disse... A gente poderia colocar uma Bíblia em cada lar. Já que as pessoas não querem aceitar Jesus, e nós não estamos atingindo esse sonho de que cada casa tenha pelo menos uma pessoa convertida, e que Jesus esteja ali representado por aquela pessoa. Sim. Já que a gente não está conseguindo isso, Jesus em cada lar, colocar uma Bíblia em cada lar. Que projeto. Bota ele de certa forma. De certa forma, ele vai estar lá. Você está com a Bíblia aí. Você sabe. Então, essa era a visão, meu irmão. De Quantas colocar Bíblias? uma Bíblia, 22 mil Bíblias. 22 mil.
E nós colocamos Histórico. uma Bíblia em cada lar. Mais de 2 anos a gente passou. E com todo aquele cuidado de não distribuir 2 vezes numa rua, e nem deixar ruas sem distribuir. Então tinha o irmão Juan, né, ele era, a gente chama CDI, é o controle de informática, CPI, uma coisa assim que eu coloquei. É o CD, o controle de informática. Ele era esse controle, né? Então, A no empresa computador... é TI. É TI. Técnico, né? Agora é. Eu sei que era o controle de informática. Ele era o controlador. Juan. Era o controlador, mas tinha siglazinha, parece que era CDI, que a gente colocou. Que legal. Então, o Juan fazia isso religiosamente. Então, a gente ia angariando ofertas, né? A princípio, cada irmão fazia sua coleta no Sim. grupo, através do grupo familiar. Porque o grupo familiar tem essa vantagem. Ele já tem uma logística. Sim. Vamos fazer uma cruzada? Quem são os conselheiros? Os líderes. Exato, exato. Vamos distribuir Bíblias? Quem vai distribuir? Através dos grupos. Familiar. Sim. Aí aquela rua não tem, mas eles mesmos vão fazer também. Sim. Nós temos toda uma logística. Isso é realmente a mão na massa, sabe, irmão? É o que a gente chama, é a luva, a gente calça. Então é uma coisa que se encaixa. Sim. Se encaixa. E graças a Deus nós concluímos esse projeto. Na conclusão do projeto, nós celebramos com 14 cruzadas evangelísticas. 14 cruzadas. Isso foi no mês de fevereiro de 2019, porque aí veio foi a 19, pandemia. Depois veio a pandemia. Aham. Aí a gente nem sabia que ia chegar a 2020. pandemia. 2020. Então, 2020 a 2020. cruzada. 14 cruzadas em cada setor, praticamente, ruas, a gente fez as cruzadas. Terminou em Para fevereiro de 2020. celebrar a conclusão do projeto. Uma Bíblia em cada lar. E quando a gente terminou as cruzadas, Chegou o a templo fecharam, se fecharam Foi a por pandemia, causa da da pandemia. pandemia. Era Deus dando... Deus Inclusive, deu escape. uma pessoa que aceitou nessa cruzada, ela morreu de Covid logo a seguir. Uma das primeiras pessoas daqui da cidade que morreu de Covid, e ela aceitou, nós temos isso em registros. Ela veio correndo, chorando. É o saudoso, eu não me lembro o nome dele, mas filho da nossa irmã, que ainda está conosco, irmã Gentil. Então, esse rapaz aceitou numa dessas cruzadas, e com pouco tempo. Deus preparou, Deus então... preparou. Deus, a misericórdia de Deus, meu irmão. Deus é extraordinário. É. Isso é o que acontece quando as pessoas cumprem o mandado de Jesus. Graças a E aí você vê um trabalho, a gente que está aqui vendo, né? A gente chegou aqui para morar aqui em 2020, em março. Então tinha terminado em Já tinha fevereiro acabado as as a cruzadas. última cruzada, e eu estava relatando a irmã aqui que a gente conheceu uma pessoa, ela não sabia, né? Lá em João Pessoa. E quando dizemos, né, que era desta igreja, eu sei. Aquela igreja que me deu uma Bíblia, eu tenho ela lá em casa até hoje. A igreja marca, a igreja marca a Deixando a presença na marca. cidade. Deixando a história. marca. Histórico. Muito bem. Meus irmãos, vamos para este louvor. A história é É impactante. envolvente, né? É impactante. Mas vamos para este louvor, já retornaremos no nome de Jesus. Por amor Deus enviou ao mundo Jesus, seu Filho amado, para salvar. Desceu e ensinou como viver, e ainda ele morreu. Foi por mim e por você. O seu sangue puro e santo derramou o lugar de todos pecadores. O castigo que era para nós Ele tomou sobre si, e foi assim que Jesus nos resgatou. Estremeça agora o Rei
reino das trevas ouçam e caiam por terra os inimigos de Deus. Janelas e portas sejam todas abertas e os cativos sejam livres pela presença de Jesus. Por amor Deus enviou ao mundo Jesus, seu Filho amado, para salvar. Desceu e ensinou como viver, e ainda ele morreu. Foi por mim e por você. Seu sangue puro e santo derramou do lugar de todos pecadores. O castigo que era para nós, ele tomou sobre si. E foi assim que Jesus nos resgatou. Estremeça agora o reino das trevas, ouçam e caiam por terra os inimigos de Deus. Janelas e portas sejam todas abertas e os cativos sejam livres pela presença de Jesus. Estremeça agora o reino das trevas, ouçam e caiam por terra os inimigos de Deus. Janelas e portas sejam todas abertas e os cativos sejam livres pela presença de Jesus. Bíblia Família, e o programa de hoje está muito especial. Você com certeza acompanhou aí, continua divulgando, porque foi maravilhoso, assim, a gente está impactado com toda a história dos 40 anos dos grupos familiares. Eu queria, comentei com a irmã Givanete agora, que ela possa falar para a gente agora a temática principal que é usada, né, nos grupos familiares. E assim, eu não diria o segredo, mas assim, né, vou usar essa palavra, espero que a senhora entenda, da perseverança, porque você começar um trabalho desse com 8 e hoje está aí quase uns 340 anos, firme, sem parar, é algo assim, muito que a gente vê Deus e a ação do Espírito Santo nisso. Mas para as pessoas que estão nos assistindo, né, só dissesse a temática e o segredo da perseverança. Nós temos sempre pensado nesse texto bíblico, não é? Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua família. Porque a nossa esperança é que alguém na família creia e a partir dele, o testemunho dele, a perseverança dele, os outros também Sim. da família. Por isso que a gente escolheu esse texto. A irmã outro dia disse, irmã, esse versículo já é a sua cara. Esses anos todos falando, crê no Senhor Jesus, serás salvo tu e a tua família. A perseverança é algo realmente que é alimentado pela esperança, Sim. biblicamente, não é? Então, como a gente vive nessa tarefa de serviço a Deus, exatamente com a esperança de ver o Senhor, de prestar contas a Ele, não é?
E eu vou te contar, é o amor a ele. Sim. Mas é algo que não vem da gente mesmo. Eu Sim. sempre gosto de falar isso, para as pessoas não pensarem que a gente tem um super poder. Não é. Super-heróis. Eu gosto de enfatizar isso, para que as pessoas entendam. Se tem amor no nosso coração, é porque o Espírito Santo derramou esse amor. Tudo vem dele, né? 5:5. É fato que você também tem que estar disponível. Você tem que atender o chamado, é uma vocação, é um chamado do Senhor. E você não pode voltar atrás. Deus não tem prazer naquele que recuar. recua. Então você ter sempre essa consciência de que você não pode recuar. Porque alguém lhe chamou e você começou a fazer e você tem responsabilidade de continuar. Uhum. Não como pastor da igreja. Eu nunca pensei na responsabilidade junto ao pastor. Lógico, eu sempre trabalhei com meu pai, sempre respeitei, sempre considerei ele não só como pai, mas como pastor, que era o nosso líder. Hoje trabalho com meu esposo, de igual maneira. Então, é o Senhor que nos chama. O chamado é específico. Cada crente tem essa responsabilidade. Foi chamado e chamado para quê? Chamado não só para ser salvo, não somente para crer. Aquilo que Paulo disse, conosco não está somente o crer, mas o padecer. Então a gente tem que, isso não é uma tarefa fácil. Não é. De você vencer obstáculos, barreiras, anos passam, mudam, as pessoas mudam. A geração é diferente. Então Deus vai colocando no seu coração, vai alimentando. O Espírito Santo, ele está à frente, não é? E nós vamos somente. Colocando E a quando a linha. gente diz assim, eu quero fazer isso, vamos distribuir uma Bíblia cada lá. Quem estava na frente? É o Espírito Santo que está conduzindo. Então a gente tem que seguir nessa pisada. Então, do jeito que você está empenhado no crescimento intelectual, você estuda, você quer crescer economicamente, você trabalha. E por que que na obra de Deus eu sou relaxado? Eu tenho Compromisso e ainda responsabilidade. mais, ainda mais. O compromisso, a dedicação. E isso tem que ter a perseverança. Tem que perseverar. E pulando as barreiras, né? E pulando Vai as aparecendo, vai Exato. É vencendo. você, não, mas não está aceitando ninguém. Vai assim mesmo, né? Jesus mandou semear. Semear. Não interessa o terreno. Terreno. O terreno está duro, semeia no Cheio terreno de duro. espinho, cheio de pedra. Entendeu? Mas um dia, como diz, não é? Então, vai havendo quebrantamento. E é Deus. Você faz o trabalho tranquilo. Quando você Exatamente. confia. Porque entendeu? ele é o dono da Quando você obra, né? confia. Então ele. Então você persevera, você trabalha tranquilo, você não está cheio de ansiedade porque não vai dar certo, porque alguém não está. Se alguém está falando mal de você, entregue ele para Jesus, não é? O Senhor cuida dele. Se está falando de bem, entregue também. Os dois lados, né? É. Então é a gente não olhar para a direita nem para a esquerda, nem recuar, mas prosseguir para o alvo, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não podemos perder o foco, não podemos perder o alvo. Inspirador, muito impactante. Tudo isso que a gente ouviu hoje. E se você e sua família não faz parte, tá aí o convite, faça parte. Você, né, que já é servo do Senhor, faça parte de grupos familiares. Eu tenho tido experiências maravilhosas, um desejo maravilhoso, ardente de estar no grupo, quando a pessoa não pode nos receber naquele dia, dá aquela tristeza que a gente quer estar ali. E é muito bom porque a irmã Joanete falou muito bem que é um trabalho mais informal, você pode estudar a Bíblia de uma maneira que eles compreendam. Então, é um trabalho maravilhoso. E se sinta aí instigado a isso, né? A participar, Exatamente. a cumprir o ID de Jesus em outras áreas. A gente combinou aqui no intervalo que a gente vai voltar com a irmã Joanete aqui. Ela vai continuar tratando desse assunto com a gente e vai mostrar a extensão, né? Os frutos não só de vidas, né, irmã Continuar Joanete, contando mas essa história, né? a Essa história da marcante questão aqui. social, do seminário, e como está hoje aquilo que começou 40 anos atrás. E vai ser maravilhoso no dia. Espero que você nos assista, né? Muito bem, amanhã está no ar o nosso programa.
né? Exatamente. E eu queria lembrar que segunda-feira, Segunda-feira. dia 25, dia 23, que é sábado, e dia 24, que é Domingo. domingo, estaremos lá na praça. Praça Praça do Praça Chafariz. em Tibiri 2. E eu estou feliz até porque em Tibiri 2 a gente trabalhou 15 anos. Exatamente. Começou lá, né? Exatamente. Não, os grupos não começaram Não em Tibiri. começou lá. não começou. Começou aqui. Aqui no centro. Mas Tibiri também, quando a gente começou, porque a gente começou 8 grupos aqui. Sim, Mas sim. também Tibiri logo a gente Logo já implantou. Logo. Então, Mas a você maior na parte casa do da tempo irmã foi lá, né? irmã Rejane, que é a mãe do professor Rubens, Sim. os alunos da Estreada sabem muito bem, começou em 1987. Olha. No ano que eu Lá. nasci. 1987. No ano que eu nasci. O grupo começou em 1983, então vê aí quantos anos. 84, 85, 86, 4 Quatro anos. anos. Então o grupo da casa dela tem 36 anos. Uau. Meu Deus. A casa da irmã Rejane. E ainda hoje está lá, que Eu é ia a perguntar, rua ainda tem hoje? Santana dos Garrotes. Ainda tem até hoje o grupo lá. Ainda tem até Tem, hoje. Uau. Que E maravilha. tem muitos grupos que têm essa idade, não é só o Sim. dela, não. Sim. Porque eu me lembro agora do dela. Sim, sim. Santana dos Garrotes, porque eu sei até decorar daquela rua. sabe? Vizinho tem a Riacho dos Cavalos, tem a Rua Paulista, que era na casa do irmão Lucas, que ainda hoje ele está bem, graças a Deus, em São Paulo, Lucas. E quem aceitou lá, o irmão que é aqui de Tibiri 2, trabalhou até como vigia da igreja lá. Irmão, meu Deus, Adriano não, Damásio. Não Sim, dá muda mais, mais. tá não lá dá até mais. A conversão hoje, né? de irmão Damásio é uma história, vou deixar por outro. Deixa para o próximo. A conversão de irmão Damásio é uma linda história. Foi um grupo Uma linda familiar também. história, grupo familiar. Então, eu me lembro de muitos detalhes, não é? E eu fiquei feliz também de ser ali, porque ali, como eu disse a vocês, quando a gente saiu de lá, mais de 80% das ruas tinha grupo familiar. Tem grupo. Glória a Deus. Grupo familiar. Eu me lembro que não tinha na Rua Diamante, eu chorei muito e orei pela Rua Diamante, e hoje tem uma igreja lá. Aí, é mesmo? Eu acho que tem, se não me engano, é a Igreja Batista, que é ali Olha pertinho só. da Rua Diamante. Sim. Que nós tínhamos grupo bem pertinho, mas eu queria em cada rua. E essa rua era bem pequena, não tinha crente lá. A rua Pirpirituba não tinha nenhum crente. A gente começou o grupo na casa de uma pessoa não evangélica, passamos um ano dirigindo lá. Deus. No final do ano, ela aceitou Jesus. Oh, glória. Um ano, as pessoas Coisa não têm essa maravilhosa. perseverança. Exato. Sai com muito menos já vai embora. Então, um ano, Rua Piancó não tinha nenhum crente, tinha muitos testemunhos de Jeová. E era um desafio grande. Desafio. Hoje está lá. Meu Deus, O irmão Heraldo mora lá. Então, eu fiquei feliz, de repente. Não é? A gente foi um lugar que a gente semeou muito ali nos grupos familiares. Temos muitos grupos lá. E vamos Os fazer frutos essa estão lá, né? cruzada. Dois Exatamente dias de lá. cruzada ali. 2 dias de Rua cruzada. Remígio, a gente tinha ali onde vamos fazer a Onde cruzada. vai fazer? Um Aham. grupo na casa da irmã Penha. Hoje mora a irmã Penha, mora a irmã Maria, que é Sim. a mãe de Slaine, que é a esposa de Rubens. De Rubens, professor, nosso professor. Então a gente se lembra dessas histórias todas. Temos que ter, de fato, um outro programa para Não, tem Pra que falar. esse ter. testemunho. É muita coisa. Então, nesse final de semana, sábado e domingo, nossa cruzada. E na segunda-feira, E na segunda. dia 25, nós queremos aqui todos os líderes, coordenadores, com essa farda bonita. Com Ah, linda. Tá certo? Sim, Que a na gente vai segunda, dar, que dia pena que não tem 25. um aqui Pra pra gente gente mostrar. então, Uma Bíblia exemplar. da cor dessa blusa, que não é mera coincidência, é Deus. detalhes. É, A detalhe. gente pode Deus. contar esse detalhe depois. Depois, Na vamos trazer a próxima. Na Bíblia. próxima. Então, nós vamos dar, se Deus quiser, essa Bíblia de presente a todos os líderes e coordenadores, fazendo parte das celebrações dos 40 anos. E é verde porque é bodas de Diamante? diamante. E o diamante é verde. É Por isso que a Bíblia é verde. Tudo é verde, a blusa é verde. É vida, né? Glória a Representa a Deus. vida. E a gente vai ter também cruzada no Diamante mês... esmeralda. Esmeralda, Esmeralda, desculpa. Diamante é não, é. Obrigada. aí. É, bem lembrado. A gente vai ter Por isso que é cruzada... bom, né? 2, 3, 3. né? Cabeça Onde pensante. tiver 2 ou 3. Muito A bem. gente vai ter cruzada também em novembro, então a gente se Novembro compromete até novembro, da próxima cruzada, a gente volta aqui e Amém. vai tratar desse Quem sabe assunto. o próximo programa, quem Quem sabe? sabe, né? Quem sabe. Vamos. Se não for agora, a gente, mês que vem, a gente coloca ele no ar. Exatamente. Então, lembrando, você que é aqui de Santa Rita, tá nessa região, João Pessoa, por aqui, venha
Convide alguém. Você que é aqui da nossa igreja está tendo, né, o Sim, desafio de orar por alguém. Nesse período a gente está orando para convidar alguém. Leve alguém para ouvir a palavra de Deus, né? Pensando nesses dias. Exatamente. 7 horas da noite, sábado e domingo, 23 e 24, Praça do Chafariz, Praça ali do em Tibiri 2. Você é nosso convidado No sábado para pela celebrar o manhã, Senhor. já chamamos, né? No sábado Isso. pela manhã nós vamos ter um avanço evangelístico naquela área. Então você que é da nossa igreja, por favor, Venha também, né? já se sinta incluído e venha conosco, distribuindo a literatura, né? Que é referente à nossa comemoração de 40 anos e fazendo evangelismo ali para a noite. No nome de Jesus Cristo, nós temos uma grande colheita Amém, de Jesus. almas. Tá bom? Essa foi a nossa programação. Queremos já agradecer, irmã Giovanete. Que alegria sempre recebê-la. As suas considerações finais, irmã Giovanete. É realmente um prazer, né? Deus nos dá vida para que a gente veja. Há um hino que diz que eu vou plantar e vou colher. Então, nós temos visto, né, essa plantação, essa semeadura, e Deus deu o crescimento. Deus deu o crescimento. Aquilo que está escrito, eu plantei, Apolo regou, mas Deus, nem Paulo nem Apolo que deu vou o dar crescimento. Foi. Então, por isso que precisamos estar sempre ratificando. Ebenezer, até aqui nos ajudou, Senhor. Glória a Deus. Muito bem, estamos chegando no final da nossa programação. Deus em Cristo abençoe. Mandar um forte abraço para o nosso pastor Djalma Silva, não pôde estar presente. Então, mandar um forte abraço para a nossa liderança, que é uma inspiração para nós. Queremos agradecer, vamos aproveitar a irmã Giovanete, né, que é a nossa coordenadora de grupos familiares, para fazer essa oração final. Temos mais alguma Amém. vez? Não, só lembrando, né, esse domingo a gente não vai ter o culto, porque estaremos Exato, na as cruzada. nossas congregações vão estar Mas fechadas. nesse terça-feira, culto também aqui no canal do YouTube, tá? Você já que acompanha o YouTube, já vê a nossa programação. E na quinta-feira temos o ciclo de oração online às 3 horas, como toda quinta-feira. Na próxima sexta, o programa Bíblia Família, se Deus quiser. Irmã Joanete, faça essa oração. Oremos. Deus Todo-Poderoso, Obrigado, nós te Jesus. louvamos, Senhor. Te damos- Porque o Senhor é o mesmo, ontem, hoje, para sempre. Sim. Te agradecemos, Pai, e queremos mais do que nunca Em nome de Jesus. glorificar o Teu nome, porque reconhecemos que ao Senhor pertence a glória, o louvor, a gratidão, a adoração. E nós damos graças ao Senhor por esta vida longa dos grupos familiares, Sim, 40 anos. Nós te louvamos pela perseverança da tua igreja, pela Amém. fé, pelo amor, Senhor. Esta obra que o Espírito Santo e nós temos feito nesta cidade. Nós, como igreja, como teu corpo, tua família, teu rebanho. E tu és o nosso pastor que nos tem guiado por essas veredas, para águas tranquilas. E te louvamos, Senhor, porque a tua palavra tem sido levada aos lares, às famílias, e o teu nome tem sido glorificado, a tua igreja tem sido edificada, fortalecida, preservada, e também as famílias. Nas casas aonde estamos desenvolvendo essa tarefa, não somente as pessoas aceitam, decidem para nascerem de novo, que o Senhor, através do seu Espírito, faz este milagre nos corações, mas também os crentes são discipulados, as famílias são fortalecidas, enfim, o teu reino cresce, o teu nome, Senhor. Tu sabes do compromisso do nosso coração com o teu nome, compromisso desta igreja em levar o teu nome, Senhor, casa por casa, rua por rua, bairro por bairro, levando uma Bíblia em cada lar, abrindo e implantando grupos em cada rua, em todos os bairros. Meu Senhor, recebe a nossa gratidão, o nosso louvor, o nosso reconhecimento de que sem o Senhor nada somos, nada temos, nada fazemos. Mas em Ti faremos proezas, saltaremos muralhas e, como disse o apóstolo, podemos todas as coisas em Ti que nos fortalece. Sim, Pai. Agradecemos e te pedimos, Senhor, também por esta cruzada que vamos fazer, que o Teu nome seja glorificado, que as pessoas sejam tocadas pelo Teu Espírito e possam correr aos Teus pés e Te receber como único Salvador.
Ó Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Só antes de encerrar, só para avisar vocês, né? Agradecemos a Deus pela vida do irmão Josimar, que está completando aniversário hoje. É hoje? Parabéns, irmão Gente. Josimar. Deus abençoe sua vida. Lhe fortaleça Pensei que era para o continuar. amanhã, é hoje. É hoje. Benção. Deus Parabéns, abençoe e lhe irmão. conceda muitos Muito anos de obrigado. vida e longevidade para continuar fazendo a obra do Senhor. Amém. Bênção. Amém. Então, Deus os abençoe sempre e até o próximo programa, em nome de Jesus. Amém.